Sejam bem-vindos a mais um Papo e Cinema. A gente vai assistir Lobisomem, esse reboot, reimaginação, refilmagem desse ícone da cultura pop, do terror, um dos grandes personagens do cinema, do universo do terror. Era um dos grandes filmes que eu tava na expectativa para ver esse ano. Eu vi o trailer, achei o trailer bem interessante e vamos bater um papo sobre... Deu certo? Valeu a pena? Vale o seu dinheiro? Vale ir ao cinema ver Lobisomem? Vamos falar agora sobre isso aqui no Papo e Cinema. Produção, roda a vinheta e vamos com tudo. Estamos de volta para falar de Lobisomem, essa releitura desse personagem clássico da cultura pop. Eu costumo dizer que ele faz parte do quarteto de monstros mais seleto do universo do cinema, composto pelo Drácula, pelo Frankenstein, pela Múmia e pelo Lobisomem, onde ficaram imortalizados nos anos 40 com a Universal, onde ela criou esse universo de monstros. Então é um personagem mítico que já foi contado a sua história por diversas vezes, diversas maneiras, diversas facetas, diversas origens. Até em comédia já colocaram o coitado do lobisomem. Então dispensa comentários falar do background desse personagem. Então aqui a gente tem mais uma releitura, mais uma versão, tentando voltar um pouco às origens dos anos 40. Bom, e essa retomada às origens, eu até entendo a ideia do Leigh Whannell, um diretor que eu gosto demais. 2020 nos trouxe o muito bom Homem Invisível, que também faz parte desse universo, da Universal dos anos 40 de monstros. E tem uma historinha curiosa, A Universal tentou criar um Dark Universe, um universo compartilhado de monstros em 2017. Tinha um escopo muito amplo para se criar vários filmes, refilmar, recriar, restabelecer esses monstros clássicos. E ela começou em 2017 com a Múmia, do Tom Cruise, que é tenebroso, e a ideia do Dark Universe foi por água abaixo. Em 2020, o Leigh Whannell traz essa versão dele do Homem Invisível muito calcada no suspense, muito calcada em temas bem mais espinhosos, de relacionamento, de possessão, relacionamento tóxico. Um filme onde ele consegue compartilhar tanto o terror quanto esse suspense de comportamento, bem interessante. É um filme ótimo, E aí, quando ele veio com essa ideia, ele tem como parceiro na produção a Blumhouse, que já há algum tempo já não vem entregando, já não vem produzindo coisas de terror interessantes. Muito pelo contrário, filmes bem questionáveis. Filme muito barato. Filme de terror geralmente é muito barato, e para a Universal foi muito tranquilo essa associação, com a Blumhouse e com o Leigh Whannell, de tentar trazer esse personagem mítico que já estava engavetado pelo fracasso logo de largada da Múmia, desse Dark Universe. Mas, cara, a ideia do filme eu achei interessante, eu achei boa a direção. O Leigh Whannell ainda ele consegue transmitir suspense na medida certa, mas o filme tem um roteiro que disparado é a pior coisa do filme. Eu acho que o filme tinha um trunfo na manga, porque assim, o escopo dele é muito pequeno. O filme tem basicamente uma locação, uma casa e 3 personagens. Olha o que você poderia transformar essa história num terror muito mais claustrofóbico, muito mais fechadinho, porque você tem poucos personagens, você tem uma ambientação, uma floresta em Oregon que é maravilhosa, que é muito mal utilizada. E essa família, composta pelo Christopher Abbott, que é o personagem principal, a Julia Garner, sua esposa, e a Matilda Furt, que é a sua filha. Na verdade, eles moram em Nova York, eles precisam ir até essa casa do pai, que tem uma história familiar do personagem principal. Eles precisam voltar até essa casa de campo no Oregon, e dali o mal, está instaurado na faceta desse personagem, dessa criatura mítica que já era procurada. O filme faz um background antes explicando que é uma criatura que está ali, e aí o filme acontece. Então assim, basicamente você tem essa locação em Oregon, essa casa e esses 3 personagens. O filme basicamente vai se arrastando ao longo de mais ou menos 1h30. Bom, e aí eu tenho que entrar na direção do Leigh Whannell, que eu falei que é um diretor que eu gosto bastante, fez um trabalho maravilhoso no Homem Invisível, e aqui ele tenta emular algumas coisas parecidas. Algumas dão certo e outras
não dão certo de forma gigantesca. Por exemplo, ele traz esse escopo da história de uma maneira diferente, tá? Ele quer tentar criar uma nova mitologia ao personagem, o que, na minha opinião, é completamente sem sentido, por tudo que esse personagem, tudo que a gente conhece desse personagem. Então, eu não vou entrar em spoiler, o que ele coloca pra gente como base desse personagem, o porquê que se transforma, o que é, o que tá acontecendo nesse universo, o que tá acontecendo nessa floresta. Eu acho que o sentido disso tudo é muito mal utilizado. As cenas que ele consegue emular um suspense interessante, essa progressão de suspense é legal, o filme tem momentos, o filme tem seus momentos que são interessantes, mas aí o filme... A direção e o roteiro, eles escolhem dar mais atenção a questões que o filme aborda no início, logo no filme, que é a relação do marido e mulher que está abalada, relação de paternidade, a relação da masculinidade, o conflito que existia entre o personagem principal e seu pai, anos atrás, quando ele era pequeno, em Oregon. Então, essas questões pessoais de relacionamento, ele tem mais importância do que o próprio personagem lobisomem. O lobisomem, ele fica escanteado para o filme tratar questões, o filme fala de luto também, ele quer conversar um pouco sobre a escala do luto, todas essas questões que são legais, são interessantes, mas elas não são abordadas como um todo, elas são pinceladas, elas são colocadas, elas são apresentadas, mas o roteiro não consegue ter a capacidade de fechar esses raciocínios. Ele te coloca as ideias, mas elas são muito mal exploradas e muito mal desenvolvidas. Tanto é que toda essa mitologia que começa a ser criada, toda essa imagética do personagem, ela teria toda um sentido. A gente espera no filme do lobisomem o quê? Né? Pelo menos eu espero assim, né? A grande transformação do lobisomem. Pra gente entrar nesse universo desse personagem, a gente tentar entender um pouquinho mais, de novo, dessa imagética, desse ícone da cultura pop. E a gente tem aqui, como eu falei, ele é meio colocado de lado por outras questões. E isso é muito claro na importância que eles dão na transformação do personagem. É simplesmente broxante. Se preparem para uma das piores transformações do lobisomem. Se não for a pior, a mais pobre. Versões bem mais... A versão da década de 40 tá mais legal. Você compreende mais, você ratifica mais. Fora a versão do Seu Madruga. Que é mais bacana, é mais divertida. Então aqui você tem, quando você vê a transformação, você fala, tá faltando alguma coisa. Por quê? Porque a importância, pelo visto, não era essa. Infelizmente, a gente tem o nome do filme Lobisomem, mas ele não é dada a importância a esse personagem para tratar de questões que você também não aborda, que você também não fecha bem. Então, olha o caos que se transforma em míseras 1h30 de filme. Bom, o filme usa também uma ideia, um artifício que é até interessante no início. Eu falei, cara, que legal. Mas depois, assim, fica mais do mesmo, mas a premissa é legal, assim, que é você ter essa visão do personagem transformado, né? Então você tem a visão do lobisomem, como que ele enxerga os personagens, como que ele enxerga o universo. Essa visão é interessante, cara. Eu acho também que é mal aproveitada, de novo, como quase tudo no filme, mas tem esses momentos que te apresentam e fala, cara, que ideia bacana. Bom, deixa eu fechar o raciocínio e a gente já pula pra nota, tá? Eu acho que no geral a experiência, pra mim, foi muito frustrante. Eu tava com uma expectativa boa e é um filme meio modorrento. É um filme arrastado, é um filme que não desenvolve as suas ideias, que são até interessantes. O filme tem seus momentos, tá? O filme tem alguns bons momentos da direção do Leigh Whannell, mas não se sustenta. O filme não produz base sustentável de roteiro, principalmente, é fraco. E o nosso personagem principal, mais uma vez, é tratado de uma forma que não corresponde à sua importância na história que ele tem no cinema. Então, pra Lobisomem, cara, essa versão do Leigh Whannell, eu vou dar uma nota... Cara, eu vou dar uma nota 5. Eu ia dar um pouquinho mais, mas uma nota 5. Eu acho legal quando eu começo a falar sobre o filme. Já falei isso com vocês, né? Eu não tenho a nota ainda. E aí eu vou falando, e aí a minha bússola, ela vai, né, crescendo, ou às vezes ela vai diminuindo, né, as ideias e o teor da nota. Então eu fui falando, eu falei, cara, realmente o filme é prejudicado pela sua essência principal. Beleza?
Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Já curtiram? Já se inscreveram no canal do Papo Cinema? Galera, não custa nada. Início do ano aí, cheio de filme legal. Vai ser tão bacana esse ano de 25. Eu acho que daqui a pouco vem aí. Várias ideias muito legais do Papo Cinema. Novos quadros vão surgir, aguardem, tá? Então dá uma moral. Se inscreve aí, pô. Curtiu o vídeo? Dá um joinha. Não curtiu? Dá um joinha pra baixo. Zero problema. Não se esqueça de ativar as notificações, que é importante pro canal e vocês serem sempre notificados de receberem conteúdos novos aqui do Papo Cinema. Nossas redes sociais também estão aqui embaixo. E deixe nos comentários o que vocês acharam. É importante a gente ter essa troca de ideias sobre os filmes. Eu respondo todos, sem exceção, aqui no YouTube. Então dá essa moral, compartilha com quem vocês quiserem. Deixe nos comentários o que vocês acharam do filme, beleza? Então é isso. Obrigado mais uma vez pela paciência. É um prazer enorme estar aqui. Um abraço a todos, valeu e fui!